A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós estivemos lendo no livro de Juízes, capítulos 17 e 18, onde nós vimos o relato de um homem chamado Mica, um levita que este homem Mica consagrou como sacerdote, e a tribo de Dan, e como que esses três grupos de personagens, né, se envolveram ali e praticaram inúmeras abominações, né? Hoje nós vamos concluir o livro de Juízes. Nós vamos ler hoje Juízes 19, 20 e 21. E são alguns tristes relatos também, né, de momentos trágicos da história de Israel, em que Israel está desviada, parte de Israel está desviada dos caminhos do Senhor. Então nós vamos ler hoje sobre a guerra civil que houve entre a tribo de Benjamim contra o restante das tribos de Israel. Então nós vamos terminar o livro de Juízes hoje. Então, antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal se você ainda não fez isso, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Conto muito com a sua ajuda para nós alcançarmos mais pessoas com a leitura diária da palavra do Senhor. Então, com isso, vamos à leitura da palavra do Senhor. Hoje é 25 de março. Hoje é sexta-feira, 25 de março. Nós estamos concluindo mais uma semana de leitura diária da palavra do Senhor. Nós estamos concluindo a 12ª semana do ano de 2022. Já passaram-se 12 semanas em 2022. O tempo voa, não é verdade? Já estamos chegando aqui no final de março e então o Senhor tem nos ajudado, né, nos dado graça para lermos a sua palavra aqui diariamente. Então a nossa oração é que o Senhor nos dê graça para continuarmos neste propósito, amém? Mas vamos à leitura de hoje. Guerra civil com Benjamim. A apostasia religiosa é um tanto compreensível em uma época de idolatria e práticas pagãs. Por isso, não é surpreendente ver os israelitas repetidamente caírem na infidelidade espiritual. O que é surpreendente, porém, é a extensão em que a imoralidade cresceu, especialmente entre os benjamitas. Um exemplo sombrio é visto quando certos homens lascivos. Lascivo significa que uma pessoa que tende para os prazeres sexuais, para a volúpia, sensualidade, um comportamento sensual exagerado. Isto é o significado de lascivo. Então, nós vamos ver que os homens de uma certa cidade de Benjamim eram totalmente corrompidos neste aspecto, e inclusive vão lembrar muito os homens de Sodoma e Gomorra. Mas voltando aqui à nossa leitura, um exemplo sombrio é visto quando certos homens lascivos exigem que um senhor idoso e hospitaleiro entregue um levita que está o visitando para que os homens possam ter relações homossexuais com ele. Em uma resposta que lembra Ló e os dois anjos, e ainda mais repugnante, o levita envia sua concubina para ser abusada sexualmente. Quando o levita descobre sua concubina morta, na manhã seguinte, ele repentinamente sente ressentimento e envia uma parte do corpo de sua concubina para cada tribo. Com isso, Israel também se enfurece e, após várias derrotas, quase aniquila a tribo de Benjamim. Assim, mais uma vez, o pecado leva a relacionamentos rompidos e conflitos civis. No entanto, resta um resquício. Um resquício é um vestígio, né? Algo que pode indicar ou confirmar a presença de alguém ou de alguma coisa em algum lugar. Então resta um vestígio de bondade.
E isso se manifesta na preocupação que Israel sente quando percebe que parte de sua família nacional foi destruída. Na medida em que Israel vai para restaurar a tribo rebelde de Benjamim, nós aprendemos uma lição valiosa sobre o perdão familiar e a aceitação apesar do pecado dos outros. Então nós vamos começar em Juízes, no capítulo 19. Juízes, capítulo 19. Nós estamos na cidade de Efraim. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, e esta é uma afirmação que nós chamamos atenção ontem, né? No nosso comentário de ontem nós vimos e antecipamos aqui 4 vezes que a palavra do Senhor, nesses últimos capítulos aqui de Juízes, 4 vezes a palavra do Senhor ia chamar a nossa atenção para o fato de que naquela época, naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Este levita não é o mesmo levita lá de Mica, tá bom? Não é o mesmo levita sobre o qual nós lemos ontem. Mas é, novamente, um levita que está andando, né, pelo mundo afora, procurando um lugar para ficar, para viver. E agora ele vai para uma cidade, como nós dissemos ontem. Não é uma cidade de levitas, ele vai para Belém e ele pega, escolhe, toma para si uma concubina. Uma concubina seria uma segunda esposa, como que uma escrava, né? Não seria a sua esposa legítima. Se ele toma uma concubina, quer dizer que ele já tinha uma esposa também. E o texto não vai falar da outra esposa dele, mas esta concubina ela vai ser uma personagem principal aqui neste relato, e ela é uma espécie de escrava deste homem, sabe? Ela não é uma esposa que ele vai demonstrar-se amor e cuidado, né? Nós vamos ver isso no decorrer da nossa leitura. Então ele escolhe esta mulher para ser sua concubina. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Então houve um conflito ali neste relacionamento. A mulher falou: não, chega, eu não quero ficar mais com você, vou embora, vou voltar para a casa do meu pai. Voltou. Ficou lá 4 meses. Vamos ao versículo 3. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro: coma alguma coisa para você ter mais forças para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Por algum motivo, o sogrão aqui, né? Sogrão, né? Muito contente com o genro que veio buscar de volta a sua esposa. A palavra do Senhor não diz por quê, mas o sogrão aqui não quer deixar o genro ir embora, não quer levar a esposa. Talvez ele sabia, talvez, de alguns maltratos que a concubina sofria nas mãos deste homem, ou talvez ele queria manter ele perto, porque era levita, né, e abençoar ele. Não sabemos, mas o fato é que o sogrão aqui vai insistir para o casal não sair, não ir embora desta casa. Então os 2 se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. Então, passaram ali uma segunda noite, né, na casa do sogrão. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fiquem até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração.
Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Então o sogro queria que eles ficassem uma terceira noite, né? Mas ele agora o genro aqui não vai ficar, não vai aceitar. Ele prefere sair e seguir a sua viagem, né? Para o seu lugar, para onde ele está procurando ir. Então vamos ao versículo 10. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados. Encilhado quer dizer apertado com cilha, arreado, né? Então os jumentos estavam carregando os pertences deste levita, deste homem, e assim como os pertences da sua concubina e do seu servo. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. O conselho, né, o pedido do servo era entrar nessa cidade, Jerusalém, e ficar ali. Agora, um detalhe aqui. A Jerusalém não pertencia ao povo de Israel ainda. Jerusalém ainda era ocupada pelo inimigo, pelos cananeus. Então, e nós vamos ver que o Senhor aqui, o levita, não vai concordar com isso, porque é uma terra de estrangeiros. Ele quer passar a noite numa terra de israelitas, numa cidade de israelitas. Só que justamente na cidade de israelitas que ele vai passar perigo e passar uma grande tristeza, né? Vamos ao versículo 12. Porém o seu senhor lhe disse, o levita disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. Então ele quer ir a Gibeá. Gibeá era uma cidade que fazia parte da tribo de Benjamim. O povo da tribo de Benjamim habitava nessa cidade chamada Gibeá. Então era povos do povo de Israel, era israelitas que habitavam em Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Então Ramá, outra cidade de israelita, o levita queria ir para uma dessas 2 cidades. Ele não queria ficar numa cidade que não tivesse israelita ou que não fosse dominada por israelitas, né? Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Ninguém quis acolher eles, ninguém quis dar abrigo a estes viajantes, né? E nós vamos ver por quê. Porque o povo daquela cidade sabia o caráter dos homens daquela cidade. Então eles sabiam que quem hospedasse visitantes ia ser muito incomodado e arrumar um problemão com os homens daquela cidade. Então os nossos viajantes aqui, o levita, sua concubina e seu servo com seus 2 jumentos, eles estão na praça da cidade. Já anoiteceu, já está escuro, não tem aonde dormir, vão ter que dormir na rua. A não ser que apareça alguém de bom coração, né, para acolher eles. Versículo 16. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Este detalhe aqui é importante. A palavra do Senhor está chamando a nossa atenção ao fato de que este senhor não era natural de Gibeá. Ele não era nem natural da tribo de Benjamim. Ele era da tribo de Efraim. Ele era um efraimita da região de Efraim. Ele estava simplesmente morando em Gibeá nesta época.
Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Então aqui nós vemos com mais clareza ainda. Os outros habitantes eram benjamitas, esse senhor não era. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo? E de onde você vem? O levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem à casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. O levita faz questão de informar este senhor que ele não vai ser um incômodo, sabe? Ele não vai necessitar de gastar nenhuma das provisões que o senhor tiver em casa. Ele tem comida, água para si, para os seus companheiros de viagem, até para os seus animais. Ele está totalmente preparado para essa viagem. Ele não vai incomodar, ele não vai comer a comida do Senhor, ele não vai beber a água do Senhor, então ele não seria um peso a ninguém que fosse hospedar ele. E ele faz questão de informar o Senhor disso, porque era a tradição da época acolher um visitante, né? Acolher um visitante, hospedar um visitante, um estrangeiro, dar comida para o estrangeiro, dar bebida para o estrangeiro, cuidar do estrangeiro, né? É um mandamento que o Senhor deu de ser bondoso para com os estrangeiros. Então, mas o levita não quer incomodar ninguém, ele só queria um lugarzinho para passar a noite, para não precisar dormir na rua, né? Na praça da cidade. Então o velho disse: que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Então esse senhor bondoso não quer deixar estes viajantes, né, na rua. Ele quer abrigar eles, quer ajudar eles. Ele tem um coração bom, quer fazer de tudo para ajudar estes viajantes. Então ele, o Senhor, os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Então o Senhor deu alimento para os animais, depois providenciou água para lavar os pés dos seus visitantes, uma prática muito tradicional, muito comum na cultura da época, e deu comida e deu bebida para os seus hóspedes, né, que estão se hospedando agora com ele. Agora vem os benjamitas malignos, que a palavra do Senhor fala aqui. Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. Esta expressão aqui, traduzida na nossa Bíblia em português como homens malignos, no hebraico está literalmente filhos de Belial, que quer dizer filhos do diabo. Estes homens eram totalmente corrompidos. Estes homens não eram simples pecadores, sabe? Homens assim que tinham levemente se desviado dos caminhos do Senhor. Não, estes eram homens que desejavam praticar o mal e desfrutavam, regozijavam-se em praticar o mal, a injustiça, sabe? É exatamente assim aquele caráter dos homens lá de Sodoma e Gomorra mesmo. Filhos do diabo, é o que a Bíblia diz no hebraico. Eles cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. Estes são israelitas, amados. Israelitas da tribo de Benjamim, né, descendentes do filho mais novo de Jacó, estão tão corrompidos pelo pecado e pela influência dos cananeus ao seu redor, que eles querem violentar este homem. Não é nem a concubina que eles querem violentar. O desejo deles é violentar o homem, que é estranho, visitante, o homem que eles nunca viram naquela cidade, né? Eles querem violentar este homem
E o velho, o Senhor, vai fazer de tudo para evitar isso, né? Igual Ló fez lá em Sodoma e Gomorra. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam esta maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. A cultura em Israel, a sociedade, né, em Israel estava tão corrompida nesta época que este senhor acha... eu não sei se ele acha assim, bom ou menos ruim, né? Mas ele está disposto a dar sua filha virgem e, certamente com a aprovação do seu hóspede, né? Do seu visitante, ele está disposto a dar, eles estão dispostos a oferecer a concubina para saciar esta sede destes homens de violentar alguém. É para você ter uma ideia de como estava corrompida a nação de Israel nesta época. É trágico isso, é quase que inimaginável o que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Por eles ter virado as costas para o Senhor e ter sido levado a adorar os falsos deuses. Vamos continuar. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita, versículo 25b, e o versículo 26. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. Assim, não tem palavras para descrever, né? A abominação e a crueldade não tem como você descrever isso, mas é o que o pecado faz, sabe? Quando o homem tem prazer no pecado, quando o homem se desvia dos caminhos do Senhor e rejeita os estatutos do Senhor, o único destino é isso, é pecado, é abominação, é depravação, e é isso que esses homens de Benjamim, é nesse estado que eles se encontravam nesta época, nestes dias de Israel. Vamos ao versículo 27. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com suas mãos sobre a soleira. A soleira é aquela pedra de granito, né? Que a gente costuma colocar na porta, né? Tem logo assim na entrada, né, da porta, é aquilo que é a soleira, pelo menos de acordo com o dicionário e com as fotos que eu achei na internet. Foi uma outra palavra que eu tive que procurar, que eu não conhecia essa palavra, soleira. Então essa mulher está ali, caída no chão, vítima, né, dessas atrocidades que estes homens fizeram com ela. Ela passou a noite ali, o corpo dela ali, né? Vamos continuar. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Então aí a gente vê o caráter deste levita, nós vemos o que ele pensava desta mulher, né? A falta de consideração, falta de respeito pela pessoa. Ele certamente está vendo o estado dela e ele acha que ela vai ser capaz de se levantar ali e seguir viagem com ele. E ela não vai, porque ela está praticamente morta neste ponto, né? De tanto que ela sofreu na mão daqueles homens. Porém, não houve resposta.
Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços, e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Ele certamente enviou esses pedaços do corpo desta mulher com alguma carta, né, com alguma mensagem, né, dada. Cada homem, cada mensageiro que levou uma parte do corpo desta mulher levou uma mensagem também, né? Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. O povo de Israel ficou assombrados, né, com este exemplo, este artifício, né, que foi enviado para cada tribo, e com a mensagem, né, que deve ter ido junto com aquele artifício. Isto aqui faz parte do corpo de uma mulher que foi violentada e foi morta nas mãos dos seus estrupadores. Então vamos ao capítulo 20 agora de Juízes. Juízes capítulo 20, versículos 1 ao 3, parte A. Agora nós estamos em Mispa. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Então, todas as tribos de Israel do lado leste do Jordão, né, e todas as tribos do lado oeste. Gileade, lembra, se refere às tribos que ficaram ao leste do Jordão. Então, todo Israel, todos os homens de Israel das 11 tribos, né, se reuniram em Mispa, e eles estavam todos no mesmo propósito aqui, para desvendar esse mistério, saber o que é isso, por que nós recebemos, cada um de nós recebeu parte do corpo de uma mulher, o que está acontecendo. Então eles querem saber o que é isso. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada. Este é o tamanho do exército de Israel, que estava se preparando neste dia aqui para alguma coisa que eles provavelmente iam ter que fazer. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Então, os filhos de Benjamim não foram convocados para essa reunião, porque, naturalmente, como eu disse, aquele pedaço do corpo da mulher que foi enviado com uma mensagem, né? E para a tribo de... Todo mundo sabia, então, que aquilo ali aconteceu numa cidade que pertencia a Benjamim. Então, Benjamim o pessoal já estava com o pé atrás com a tribo de Benjamim. Versículo 3, a parte B. Os filhos de Israel disseram: conte-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel. Portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então, o levita explica para os anciãos de Israel reunidos ali o que aconteceu, né? O que levou ele a fazer aquilo, cortar a mulher em pedaços e enviar. Vamos ao versículo 8. Então, todo o povo se levantou como um só homem. É a segunda vez que nós vemos a palavra do Senhor falar aqui da unidade do povo de Israel aqui neste propósito, né?
todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá, um sorteio para ver quem atacará a cidade. Então o povo decidiu que ia atacar aquela cidade. Isso é importante, porque o propósito do exército de Israel era atacar uma cidade, a cidade de Gibeá, aonde aconteceu essa atrocidade. Não era fazer uma guerra contra a tribo inteira de Benjamim. Era atacar aquela uma cidade que pertencia à tribo de Benjamim, a cidade de Gibeá. Isso é um detalhe importante que nós temos que guardar. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1000, e 1000 de 10, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Ok, o que está acontecendo aqui? Esses 10 de 100, 100 de 1000 e 1000 de 10.000, a palavra do Senhor está falando aqui que aquele exército de Israel, aqueles 400.000 homens, eles pegaram 10% daquele exército e separaram aqueles homens para serem responsáveis por providenciar mantimentos para o restante do exército de Israel. Eles fizeram isso caso essa campanha contra a cidade de Gibeá durasse muito tempo, né? Se fosse uma campanha longa, se fosse uma guerra longa, então precisava ter homens que fossem providenciar mantimento para os outros. Então, 10 de 100, 10%. 100 de 1000, 10%. 1000 de 10.000, 10%. Então, 10% do exército de Israel foi separado para ser responsável por pegar alimentos, comprar alimentos, né, trazer, viajar, né, das várias cidades onde tinha plantações e trazer os alimentos aos seus companheiros na batalha. Ok? E então vamos ao versículo 11. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra essa cidade. Novamente, a terceira vez que a palavra do Senhor fala da unidade do povo de Israel neste propósito de exterminar esta cidade que está abrigando estes homens malignos, ok? E vale ressaltar novamente, né? É uma campanha contra uma cidade. Pelo menos este é o propósito aqui do exército de Israel: atacar e destruir esta uma cidade, a cidade de Gibeá. Versículo 12, capítulo 20, versículo 12. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entreguem-nos aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Então o exército de Israel queria os homens malignos de uma cidade, da cidade de Gibeá, para matá-los, porque o que eles tinham praticado era pecado digno de morte. Eles tinham se desviado completamente dos caminhos do Senhor, eles tinham se tornado cananeus praticamente, eles tinham cometido os pecados dignos de morte, pecados de homossexualismo, pecados de estupro, pecados dignos de morte. Então, o exército de Israel quer estes homens, não é nem a cidade toda, eles querem estes homens para matar estes homens e executar juízo contra eles, para Deus não pesar a mão contra a nação toda. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindo de suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. Então o povo de Benjamim, que vivia em outras cidades, ao invés deles concordarem com os seus irmãos das outras tribos de Israel e falar: não, realmente, esses caras são malignos mesmo, o que eles fizeram é uma vergonha para a nossa tribo, é uma abominação,
nós vamos entregar... Não se preocupe, irmãos israelitas. Nós mesmos vamos matar esses caras, entendeu? Porque o que eles fizeram não se faz. Não, ao invés disso, o povo de Benjamim foi defender estes homens malignos, foi defender o pecado, foi defender a prática pecaminosa, as abominações que esses homens estão fazendo. Foram se concentrar nesta cidade de Gibeá, essa cidade de pecado, para ali defender os seus irmãos malignos, estes homens malignos. Então, versículo 15. Naquele dia, os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Então era tipo uma tropa de elite, né? Especializada em lançar pedras, né? Com funda. Muito especialistas neste método de guerra, né? Tinha isso na tribo de Benjamim. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Então, a tribo de Benjamim tinha uns 20 e poucos mil soldados, mas o restante das tribos de Israel tinham 400.000 soldados. Então, o exército de Israel era muito maior do que o exército de Benjamim, muitas vezes maior, né? Pode-se dizer aí, se fosse 10 vezes 200.000, se fosse quase 20 vezes maior do que o exército de Benjamim. Então, é certo, né, que Israel vai vencer este exército de Benjamim com muita facilidade, né? Nós vamos ver o desenrolar disso agora. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Então vamos ao versículo 19. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Olha, neste primeiro dia, nessa primeira batalha, o povo de Israel, no caso aqui a tribo de Judá, não conseguiu vitória contra os benjamitas. O que aconteceu foi os benjamitas, eles mataram 22.000 homens de Israel. Mas o Senhor tinha mandado, né? O Senhor falou: Judá vai primeiro. O Senhor não proibiu esta guerra, era necessário esta guerra para exterminar este pecado no meio de Israel. Então o Senhor mesmo, Deus, falou: Judá vai primeiro, e Judá foi, e Judá não teve sucesso nessa primeira batalha. E aí, quando Deus... O que nós fazemos, né? O que a pessoa faz, o que o exército faz quando Deus manda atacar o inimigo, mas o exército não tem vitória? O exército perde a sua batalha. Nós vamos ver a atitude do exército de Israel aqui. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinha feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde. Então, depois desse primeiro dia de derrota, os homens de Israel, os soldados de Israel foram ao Senhor, eles foram orar ao Senhor, eles foram chorar na presença do Senhor, eles foram consultar a Deus novamente, porque eles consultaram ao Senhor antes do primeiro ataque, né?
Eles foram consultar o Senhor, que era a coisa certa de se fazer. E o Senhor falou, pode ir, Judá vai primeiro. E não deu certo. Então agora, no segundo dia, eles não desistem dessa campanha, eles não murmuram contra o Senhor, né? Eles não se levantam as mãos, né, contra Deus e dizem, Deus não está conosco, Deus nos entregou nas mãos dos inimigos, vamos embora para casa, vamos deixar esse povo para lá. Não, eles voltam à presença do Senhor, eles voltam e vão pedir, chorar na presença do Senhor e consultar a Deus de novo. Nós temos que voltar aos pés do Senhor após uma derrota, sabia? Após uma derrota, após um problema, nós temos que ir aos pés do Senhor. Mesmo que nós estejamos achando que Deus ia dar a vitória, Deus não deu, não podemos nos entristecer e deixar, né, a ira, né, ou a raiva tomar conta de nós de tal modo que nós não confiemos mais no Senhor. Não, nós temos que voltar aos pés do Senhor e buscar no Senhor a resposta. Por que Deus está acontecendo isso? O que o Senhor quer fazer nessa situação, né? O que o Senhor tem preparado para mim? Por que o Senhor permitiu isso? E aí Deus vai nos guiar, Deus vai nos mostrar, Deus vai responder a nossa oração. É o que o povo de Israel fez. E consultar o Senhor dizendo, devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu, sim, vocês devem atacar. Então Israel novamente vai ser derrotada. Versículo 24, assim no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos do que puxavam da espada. Então, mais uma vitória aqui do povo de Benjamim. Agora, neste segundo dia de batalha, eles mataram um total de 40.000 homens. Agora, o exército de Israel perdeu um total de 40.000 homens, 10% do exército de Israel. Se eles continuarem assim, né, se as coisas não mudarem, o exército de Israel está perdendo 5% em média, né, 5% dos seus soldados por dia. Quer dizer, daqui mais, vamos dizer, 18 dias de batalha, os benjamitas vencem, derrotam, acabam com o exército de Israel. Então, é um momento muito delicado aqui. O que está acontecendo que o exército de Israel não está vencendo? Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Então, após esse segundo dia de derrota, no primeiro dia de derrota, o povo de Israel foi até a presença do Senhor e choraram, né? E oraram ao Senhor. Agora, depois de um segundo dia de derrota, eles voltam à presença do Senhor, eles não abandonam o Senhor, eles voltam à presença do Senhor. Além deles orar e chorar na presença do Senhor, agora eles vão jejuar na presença do Senhor. Eles vão fazer um jejum agora de consagração ao Senhor. Porque tem certas batalhas que nós enfrentamos que nós precisamos nos dedicar mais ainda ao Senhor. Nós precisamos nos consagrar mais ainda para recebermos uma resposta do Senhor. Às vezes, Deus permite certas derrotas, certos problemas, certas adversidades em nossas vidas para nós nos achegarmos a Ele. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O povo de Israel está numa campanha justa. Deus está de acordo com esta campanha que o povo de Israel levantou contra os seus irmãos benjamitas, por causa dos pecados que Benjamim está cometendo. Mas o povo de Israel está tendo derrota. Então eles estão voltando aos pés do Senhor, estão se consagrando agora. Além disso, eles ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Eles foram cultuar a Deus. Em meio à derrota,
o povo de Israel foi cultuar ao Senhor, oferecer sacrifícios, trazer ofertas ao Senhor. Eles não abandonaram o seu Deus, apesar de estarem derrotados num segundo dia em seguida, né? 2 dias agora de derrotas, um atrás do outro, perderam 40 mil homens, mas eles estão ali, na presença do Senhor, chorando, orando, jejuando e oferecendo o culto ao Senhor, cultuando ao Senhor. E os filhos de Israel consultaram ao Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Finéias era o sumo sacerdote. Então, aonde ele estava, a arca do Senhor estava com ele. Então, ele levou a arca do Senhor para Betel, provavelmente para poder ficar mais perto do exército de Israel durante esta guerra com os benjamitas, né? Porque o exército de Israel ia precisar estar consultando o Senhor, como nós vimos aqui. Então, eles fizeram isso. Os filhos de Israel lhe perguntaram. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Deus não tinha dito isto antes, né? Deus só tinha dito: vai. Primeiro vai Judá. Aí depois, na segunda pergunta, o Senhor falou: vai novamente, ataca. Mas aqui, nesta terceira vez, o Senhor fala com o povo de Israel: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Deus prometeu, e Deus vai cumprir isso, porque Deus não falha nas suas promessas. Versículo 29. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá, e no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então, o exército de Israel está usando uma estratégia para afastar o exército de Benjamim daquela cidade de Gibeá, ok? E a estratégia está funcionando, porque o exército de Israel está fugindo e o exército de Benjamim está perseguindo. Estão cada vez mais longe da cidade de Gibeá e eles estão matando alguns israelitas nesta fuga, né? Nesta aparente fuga do exército de Israel. Então, versículo 32. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Era a percepção, né, que os benjamitas tiveram, que eles estavam vencendo novamente. Porém, os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Tá vendo? Era tudo estratégia do povo de Israel. Nos primeiros 2 dias, eles não usaram uma estratégia muito eficaz, né? Eles foram assim, de cara a cara, tentar encarar os homens de Benjamim e eles não conseguiram vencer. Agora, neste terceiro dia, com a promessa de Deus, que Deus entregaria os benjamitas nas mãos de Israel, o povo de Israel agora usa uma estratégia para vencer essa batalha. E a estratégia está dando certo. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a batalha se intensificou. Então agora as tropas de Israel estão fazendo 2 ataques. Tem um ataque contra os benjamitas que saíram da cidade e perseguiram os homens de Israel que estavam fugindo.
Mas eles foram atraídos para uma emboscada de soldados israelitas. E tem outro ataque de Israel que é lá na cidade de Gibeá, que agora está desprotegida. Os benjamitas saíram de lá. Eles não sabem, né, que tinha israelitas escondidos ali, preparados, só esperando a cidade ficar vazia de soldados. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então, o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E como nós vimos aqui, em outros textos da palavra do Senhor, foi Deus, foi o Senhor que deu a vitória ao exército de Israel, aqui contra a tribo de Benjamim. E naquele dia, os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Então isso aqui, a maioria do exército dos benjamitas morreram neste terceiro dia de batalha. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Versículo 36, a parte B. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. Esta foi a estratégia, né? Vai permitindo que os benjamitas venha avançando, vai permitindo eles avançar, porque assim eles vão se afastando lá da cidade de Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio de espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os homens de Israel deviam voltar à batalha. Então, os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam, com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás, e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Esta linguagem aqui que a palavra do Senhor usa, né? A fumaça estava subindo como uma coluna, a fumaça estava subindo para o céu. Esta linguagem nos lembra da coluna de fogo, né? Que era a presença do Senhor, nos lembra da fumaça, da presença do Senhor dentro do templo, e também a fumaça do altar que subia, né? Quando o povo de Israel oferecia um sacrifício ao Senhor, aquela fumaça do altar, né, do sacrifício subia, o Senhor diz na sua palavra, subia como cheiro suave ao Senhor. Por que a palavra do Senhor está usando esta linguagem aqui? Porque a destruição desta cidade foi como um sacrifício que foi feito ao Senhor, sabe? Por causa do pecado que corrompeu esta cidade, toda a cidade foi oferecida como holocausto ao Senhor, para redimir a nação de Israel deste pecado. Não é que Deus queria sacrifícios humanos aqui, né? Deus desejava sacrifícios humanos, não. Mas é que o povo desta cidade estava tão corrompido que foi preciso destruir essa cidade e queimar ela como se queima o holocausto para redimir o pecado de um israelita, sabe? Esta é a ideia aqui que a palavra do Senhor está trazendo a nós. Versículo 41. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Então, as duas tropas de Israel, né? Uma atraiu os benjamitas para sair da cidade e a cidade ficou indefesa. A outra tropa de Israel invadiu a cidade, destruiu a cidade
e colocou fogo na cidade, que fez a fumaça subir, que era o sinal para os companheiros, né, de Israel, que tinham atraído os benjamitas, para mostrar para eles que Israel tinha conquistado aquela cidade. E os homens de Benjamim, eles viraram e viram aquela fumaça também, né? Aí eles viram, olha, morreu aqui no nosso meio 20 e poucos mil homens. Morreu também todo mundo que está na cidade, já era, acabou para nós. Já estamos destruídos completamente. E além disso, quando eles começaram a fugir, aí os homens de guerra que não foram convocados para aquele exército de 400 mil homens de Israel, os homens que ficaram nos seus vilarejos, né, ficaram nas suas cidades, eles se uniram com o exército de Israel para perseguir os últimos benjamitas que estavam fugindo. Então, eles mataram também benjamitas durante a fuga também. Enquanto os benjamitas fugiam, né, pelas cidades afora, os moradores das cidades também participaram desta campanha e mataram muitos benjamitas também. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram. Os moradores fizeram isso. E onde repousavam, ali os alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18 mil homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimom. Rimom era um morro com muitas cavernas para se esconder. Por isso que os benjamitas que sobreviveram fugiram para lá. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5 mil homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2 mil homens. Naquele dia morreram 25 mil homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. A última resistência parada, versículo 47. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Neste último detalhe aqui, a palavra do Senhor nos revela que o exército de Israel não só destruiu aquela cidade de Gibeá, uma cidade dos benjamitas, Gibeá, mas eles voltaram e destruíram todas as cidades da tribo de Benjamim, sabe? Todas as cidades onde morava benjamitas, onde era liderada por anciãos da tribo de Benjamim, todas aquelas cidades foram destruídas, seus moradores mortos. Tudo isso porque os anciãos da tribo de Benjamim não aceitaram o que as tribos de Israel queriam, que era aqueles homens para matar eles, né? Eles foram à guerra e por causa disso eles trouxeram a destruição sobre toda a sua tribo, não só aquela cidade de Gibeá. Vamos ao capítulo 21 então, versículo 1 ao 7. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo de Israel não queria se misturar mais com os benjamitas, não queria que as suas filhas casassem. Depois desse acontecimento, eles não queriam, né, que as suas filhas se misturassem com esses homens. O povo foi a Betel, mas nós vamos ver, só rapidamente aqui, nós vamos ver que este voto foi um voto muito precipitado que o povo de Israel fez. Vamos continuar. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente. Provavelmente eles estavam chorando por causa da destruição que aconteceu no meio de Israel, né? Uma tribo inteira está praticamente eliminada da face da terra. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Por que hoje falta uma tribo? No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar.
e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Ok, os anciãos começaram a ter uma ideia. Eles pensaram assim, olha, ok, nós fizemos um voto aqui de que não daremos as nossas filhas para casar com estes últimos homens benjamitas que sobraram. E se nós continuarmos com este voto, estes homens benjamitas vão morrer e vai acabar. Não vai ter mais ninguém para dar continuidade à tribo de Benjamim. Então, será que ficou alguma tribo sem vir para esta convocação que fizemos aqui em Mispa? Será que ficou algum povo de Israel que não ouviu sobre esta convocação ou não quis vir, né? Não quis se unir a nós para chorar com a gente, ou lamentar com a gente e pelo que aconteceu em Israel? Será que tem alguma tribo, alguma cidade, algum povo que não compareceu à Assembleia do Senhor? E novamente, porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecer à presença do Senhor em Mispa seria morto. Ok? Então eles tinham feito este aviso, né, para todas as tribos. Convocaram todo mundo e falaram: quem não vier, nós vamos matar. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. Eles estão falando, né? Olha, nós fizemos aquele juramento precipitado, agora não podemos dar nossas filhas aos benjamitas que sobreviveram. Como é que a gente vai fazer para dar continuidade à tribo deles? Virgens de Jabes Gileade. Juízes 21, versículos 8 ao 12. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Essa cidade, Jabes de Gileade, ela fazia parte da meia tribo de Manassés que ficou ao leste do Jordão. Então, por algum motivo, esta tribo, este povo não quis ir, não quis comparecer. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Então, quer dizer, os anciãos daquela cidade fizeram uma reunião e recusaram e proibiram qualquer homem, qualquer pessoa de ir para esta reunião solene da congregação de Israel em Mispa. Então, foi uma decisão consciente do povo de Jabes de Gileade, sabe? Para não participar disto que o restante de Israel estava fazendo. Por isso, a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. Então, tem mais matança aqui que vai acontecer em Israel. Não acabou as matanças. Tem mais matança aqui ainda no livro de Juízes. Por causa deste juramento precipitado que a maioria das tribos de Israel fez, por causa desta... como é que eu vou dizer? Desta tribo de Jabes, ou deste povo de Jabes de Gileade, recusar de participar daquela reunião solene, né? Por causa deste mal entendido aqui, mais gente vai morrer. E aqui eu tenho cuidado, eu pessoalmente, tá? Eu não estou dizendo que esta é a única interpretação, a única forma como nós temos que ver, mas eu tenho um pouco de cuidado aqui em dizer que Deus está dirigindo, né, ordenando e mandando o povo de Israel fazer tudo isso que eles estão fazendo. Ok? Este voto que eles fizeram, a Bíblia não diz que Deus mandou eles fazer. Esta atitude que eles vão tomar contra este povo de Jabes de Gileade, a Bíblia não diz que Deus mandou eles fazer isso. Então, eles estão fazendo isso quer dizer, é um erro, cometeram um erro em fazer aquele voto, agora vão tentar consertar com
outro erro, né? É isto que vocês devem fazer. O povo de Israel diz: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes e Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum. E as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então eles mataram, né, o povo de uma cidade, sequestraram as virgens daquela cidade e acharam ali 400 virgens. Eu não consigo ver como que Deus ordenou o povo de Israel fazer isso. A Bíblia não diz que Deus ordenou eles fazerem isso. Então, eu entendo que eles estão fazendo isso por livre e espontânea vontade. É a forma mais assim, sábia que eles encontraram para resolver este problema que eles mesmos criaram, né? Fazendo aquele voto de não dar suas filhas aos benjamitas. Versículo 13. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na rocha de Rimon, aqueles 600 que fugiram, né, e sobreviveram, foram se esconder nas cavernas, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes Gileade, que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Tinha 600 homens, 400 virgens. Então, não tem virgens o suficiente para homens. Então, o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. O que o Senhor tinha feito aqui é muito importante nós entendermos. O que o Senhor tinha feito aqui é executado juízo contra uma tribo que estava totalmente corrompida pelo pecado, ok? A brecha que o Senhor abriu nas tribos de Israel foi o juízo contra a tribo de Benjamim. Isso não quer dizer que o Senhor também mandou os filhos de Israel fazer aquele juramento, né, de não dar suas filhas para os benjamitas. Isso não quer dizer que Deus mandou o povo de Israel matar o povo da cidade de Jabes de Gileade e sequestrar as 400 virgens. O que a palavra do Senhor está afirmando aqui é que o Senhor executou juízo contra a tribo de Benjamim, que estava corrompida pelo pecado. E só isso que a palavra do Senhor está afirmando aqui. Versículo 16. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Está falando, claro, dos 200, né, que sobraram. Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Esta solenidade provavelmente era a festa dos tabernáculos, que acontecia entre agosto e setembro. Provavelmente é esta festa a qual os anciãos estão se referindo aqui. E Siló era o lugar onde normalmente ficava o tabernáculo, né? A Arca da Aliança e o tabernáculo do Senhor, né? Então Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas. Então este aqui é o grande plano dos anciãos de Israel de como que eles vão fazer para dar esposas para o restante, os 200 homens que ficaram sem esposas, né? Porque 400 casaram com as virgens e mais 200 agora precisam de esposas. Então, o plano dos anciãos de Israel é esse: vão
e se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. Ok. Na festa dos tabernáculos, as moças virgens, solteiras virgens, elas tinham a oportunidade de fazer uma dança. Não era uma dança sensual, não era uma dança extrovertida, era uma dança simbólica daquilo que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel. Era tipo uma coreografia, sabe? Uma encenação do que Deus tinha feito para o povo de Israel no deserto. E aí, elas faziam essa dança e neste momento elas estavam expostas, né? Então, a sugestão aqui dos anciãos de Israel é para que os benjamitas vão lá e fiquem escondidos enquanto as moças estão dançando. Enquanto elas estiverem dançando, eles vão chegar e vão, se possível, vão convencer alguma moça de ir embora com eles e casar com eles, ou, se necessário, vão meter a mão e vão agarrar e vão sequestrar novamente mais uma moça. Então, é uma continuidade daquilo que o povo de Israel fez com aquelas 400 virgens. Aqui eles estão dando permissão para os benjamitas fazer isso também. E alguns intérpretes da palavra do Senhor, alguns comentaristas, eles vão dizer que isto aqui não era nada assim contra a vontade das moças, né? Os rapazes vinham, conversavam com elas e tal, e aí elas concordavam e tal, mas a palavra do Senhor diz aqui que eles agarravam essas moças. O hebraico apoia esta tradução também, que era de fato algo, tem assim um aspecto de contra a vontade da moça. Então é outro erro, é a continuação aqui de um erro. E então, aí eles dizem, então pega a moça e voltem para a terra de Benjamim. Aí o que vai acontecer? Os pais, né, vão querer saber, cadê minha filha? Sumiu minha filha, né? Sequestraram minha filha, mataram minha filha. Aí os anciãos vão vir e vão explicar o que aconteceu. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos, tenham pena deles, por amor de nós. Tenham pena dos benjamitas, por amor de todo Israel. Pois na guerra contra Jabes de Gileade, não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Então, a resposta dos anciãos aqui para os pais que vierem procurar saber o que aconteceu com a nossa filha. Nossa filha estava lá na festa dançando, não voltou para casa, cadê ela? Nós estamos preocupados. Eles vão dizer, não, fique tranquilo, suas filhas não foram sequestradas, não foram mortas nem nada. Elas foram escolhidas, né, entre aspas, para serem esposa dos benjamitas que sobreviveram. E então, outra coisa, ninguém aqui está culpando você, pai israelita, de ter quebrado o juramento e ter dado a sua filha, tá bom? Todos nós aqui vamos concordar entre nós de que a sua filha foi tomada à força, tá bom? Sem o seu consentimento, você não estava de acordo com isso, nós sabemos, então não tem problema, não tem juramento quebrado, não tem nada. Como se isso fosse o suficiente, né, para aliviar a preocupação de um pai, né, que tinha as melhores intenções para sua filha, para o futuro da sua filha, de preparar um pretendente digno da sua filha, né? Então, é um erro atrás de um erro, atrás de um erro, atrás de um erro, né? Então, até mesmo o povo de Israel, que foi usado por Deus para exterminar o povo de Benjamim, que estavam corrompidos pelo pecado, até eles estão também corrompidos pelo pecado e fazendo coisa errada, uma atrás da outra. Versículo 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Então,
Eles já tinham feito o que Deus mandou, né? Que era exterminar os homens pecadores e o povo pecador, né, de Benjamim. E eles já tinham feito além do que Deus mandou, né? Essa confusão toda com o voto e com as moças e com as virgens. Agora, antes deles fazer mais coisa errada, né, eles se desbandaram, né, e cada um voltou para sua casa, porque se ficar reunido ali, vai dar mais ruim, né, como diz a expressão popular agora, né, vai dar ruim de novo. Então, antes que dê mais ruim, vai todo mundo para sua casa, vai todo mundo cuidar da sua vida. Os benjamitas aprenderam a lição, eles não vão fazer mais essas coisas. Então, tá tudo bem agora, né? Triste como que terminou as coisas, né? Mas é assim que terminou. Então, vamos agora ao resumo do período dos juízes. Parece que o declínio moral de Israel afetou tanto o povo que até mesmo tentativas honestas de bondade são manchadas. Mesmo nos esforços sinceros feitos para perdoar e restaurar os benjamitas, há uma indicação de que os israelitas exerceram um julgamento moral extremamente questionável no que diz respeito aos seus métodos. Todo este período do conflito de Canaã é um triste testemunho da relação entre Deus e o homem, de um pináculo de adesão à lei nos dias de Moisés. Por mais imperfeita que fosse sua obediência naqueles dias, a nação de Israel afundou a um ponto tão baixo em que a autoridade moral não é superior à vontade própria. O registro inspirado resume tudo com um epitáfio decepcionante. Epitáfio é aquela mensagem que se escreve na lápida de uma pessoa que faleceu. Então, nós temos aqui o resumo, né, ou a última afirmação aqui do livro de Juízes para uma nação que está espiritualmente morta nesses dias, né? Juízes capítulo 21, versículos 25. E assim a palavra do Senhor vai resumir o período de 1380 a.C. até 1043 a.C. E a palavra do Senhor diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que muitas vezes nos confronta, né, com a nossa realidade pecaminosa, nossa realidade de homem, de mulher, de pessoas que lutam contra a carne dia após dia, não é verdade? Lutam contra os desejos do mundo. Esta é uma luta real que nós temos todos os dias. O povo de Israel lutou todos os dias com estes desafios, e nós também lutamos. E o povo de Israel naqueles dias, eles até tinham um rei, sabe? Porque, na verdade, o Senhor Deus era rei de Israel. O sistema de governo que Deus instituiu era uma teocracia, como nós temos falado antes, né? Em outras ocasiões, onde Deus era a autoridade máxima e Deus governava através dos seus escolhidos. Mas o povo de Israel não reconheceu o Senhor Jeová como rei. E muitas pessoas hoje vivem como se não houvesse um rei também. Mas essas pessoas estão enganadas, porque existe sim um rei. Existe o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele reina, e ele reina para todo sempre. E o nome dele é Jesus Cristo. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é o Senhor Jesus, e ele reina. E ele pode redimir o homem dos seus erros e trazer ordem a uma vida corrompida pelo pecado. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode redimir as nossas vidas do pecado. Só Cristo pode fazer isso. Então,
a minha oração para mim e para você é que nós vivamos dia após dia, não como cidadãos de um reino onde nós mesmos somos os reis, sabe? Mas que nós vivamos como cidadãos do reino dos céus, cidadãos do reino de Deus, aonde Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, governe sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a minha oração para mim e para você. Que o Senhor Jesus possa ser meu rei e o seu rei hoje, o rei da minha família e da sua família hoje e para todo sempre. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos desejar e fazer a sua vontade e vivermos debaixo das suas asas e debaixo da remissão dos nossos pecados que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Aqui nós concluímos, amados e amadas irmãs, o livro de Juízes. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e agora Juízes. Pela graça do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo nós chegamos até aqui. Amanhã nós vamos começar lendo sobre a monarquia de Israel. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano. Amém? Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe e até amanhã.